Começando mais um episódio de Cuidar Não É Educar, o nosso encontro semanal para falar das questões que envolvem pessoas mais velhas, pessoas mais novas, crianças, adultos e tudo que abrange isso, né, Júlio? Porque pessoas com mais idade, pessoas com mais idade, pessoas com menos idade. E é surpreendente como esse assunto ele tem tentáculos, porque parece que a gente vai falar de uma coisa só, mas a gente acaba falando de várias coisas. E hoje a gente vai falar de uma coisa que eu gosto muito, que acaba botando leite em pó das minhas filhas na mesa, que é humor, né? E antes de apresentar o nosso convidado, deixa eu lembrar que a gente tem o Colégio Evangélico Alberto Torres aqui conosco, no Cuidar Não É Educar. Em breve a gente vai estar por lá também, batendo um papo com a comunidade lá do colégio, gravando um programa ao vivo lá do colégio lá em Lajeado também. Então espere pelos próximos capítulos, porque hoje é mais um daqueles especiais onde a gente recebe uma pessoa para conversar. Eu não vou falar o sobrenome do Abrão, porque eu já não me lembro. Mas é o Abrão. Mas é o Abrão. Slavutsky. Falei certo? Slavodsky. Slavutsky. Na mosca. Abrão Slavutsky. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado aqui pela tua presença. Júlio, eu vou deixar tu dar as honras aí e apresentar o Abrão para nossa audiência, porque hoje a gente vai falar desse tema que, enfim, né, é uma ótima saída para uma tensão, é um ótimo início de conversa. O humor é uma ferramenta muito sofisticada. Bom, acho que tu já disse uma coisa fundamental. O humor é uma ferramenta sofisticada. Abrão, bem-vindo ao programa. Quando a gente pensou no teu nome, eu vou dizer carinhosamente, foi pelo teu sorriso. Que chega antes, né? Que chega antes. O sorriso do Abrão chega antes. Abrão chega Me anuncia. Antes, chega primeiro. Anuncia. E o Abrão é um psicanalista conhecido em Porto Alegre, no Brasil. Escreve belas crônicas e belas matérias nos jornais, e tem livros publicados, e ele é um homem que já é pai, é avô, né? E talvez essa é a veia que te traz aqui. Mas a ideia principal, Abrão, é se a gente pudesse conversar livremente sobre o tema do humor. Né? Teu livro, O Humor é Coisa Séria, e outros livros estão... né? Então, talvez a gente pudesse conversar e tu nos dar uma pincelada inicial. Por que o humor é tão sofisticado e é uma chance que a gente tem de até ter uma vida melhor com as pessoas que a gente convive, né? Bom, eu fui mais formal que tu, hein? Foi muito formal. Mas tu deu um bom encaminhamento. Não, é que eu não quis me meter. O cara é psicanalista, cara. Não te mete eu vou falar o quê, tia? Entendeu? Tu entende? A hora que a gente for começar a falar, contar piada, aí, bom, aí eu me manifesto. Bom, a primeira coisa que eu vou dizer para Abrão vocês... é sempre assim. Ele é que começa. A só primeira que hoje... coisa que em primeiro lugar, é uma satisfação estar aqui conversando com vocês e com o público. E eu nunca gosto de dizer minha profissão, meu trabalho. Assim, se eu estou num lugar, né, e me pergunta assim, o que tu faz? Não, assim e tal. Não. Se eu digo assim, fiz medicina, por exemplo, que eu fiz medicina, aí já vão querer saber que especialidade, isso, já começa no negócio, tá? Então, assim, mas dizer em qualquer lugar, né, por exemplo, estava num hotel, e aí as pessoas foram se apresentando, eu fiquei quieto e tal, e de repente uma pessoa amiga, né, que estava, disse para uma pessoa que era tipo gerente, não, o Abrão é um psicanalista. Na hora, passou uns minutos, estava contando seu problema. Isso acontece mesmo, isso não é lenda. Não é lenda. Ou a paranoia. O que será que ele está olhando para mim e tentando decifrar meus enigmas? Aí, pelo menos, até é melhor, porque não fala. Fica desconfiado e tal. Fica quieto, fica na dele, ou na minha, tá tudo... Até o cara se surpreende e tal. Então, eu sempre evito, né, de dizer assim, porque é complicado. Eu já vivi muitas situações engraçadas. Bom, mas a questão do humor, eu tinha entendido que nós íamos falar, uma das questões, né, que era o humor na família, né? Tá. Mas tu pediste primeiro para falar um pouco dessa questão mais ampla depois, porque sobre o humor na família eu nem trabalhei especificamente no livro, né? Porque aí fiquei... Mas achei que nós aqui vamos poder trabalhar sem problema. Mas assim...
O humor, ele começou a ficar muito importante para mim já de criança. Não que na minha casa tivesse um clima de humor, não. Mas eu descobri Charlie Chaplin muito cedo. Eu tive a sorte de que com 4, 5 anos, né, tinha cinema, domingo de manhã, grátis, nos clubes lá e tal, do Bonfim. Aí passava Gordo e Magro, passava o Vagabundo, passava Abbott e Costello, Os Três Patetas, né? E claro que o Vagabundo foi a figura que me hipnotizou, né? Porque como é que ele, sendo tão pobre, sempre vestindo, né, esfarrapado, como ele vestia, né, a calça sempre caindo, ele se puxando com a bengalinha dele e tal, ele podia ser uma figura tão maravilhosa e tão admirável. Tu pensava isso como criança? Eu pensava como criança que ele era um herói para mim. Ou seja, ele era um herói das crianças, ele era um herói, digamos assim, o Vagabundo era um herói das crianças. Né? Aliás, é um filme que a gente recomenda, né? Muito. É muito bacana mesmo. Faz muito tempo que eu vi. Que memória. Então eu vi muitos filmes dele, de curta-metragem, depois vi os de longa-metragem. Então, eu li umas 5 biografias diferentes do Charlie Chaplin, escrevi no livro Humor é Coisa Séria um capítulo só sobre ele, de por que ele foi tão poderoso assim, por que ele conquistou milhões, ou seja, ele ia numa cidade para ser recebido, era uma massa, né, grande. Então, e aí eu comecei assim, depois comecei a ler, aí comecei a descobrir o humor brasileiro, comecei a descobrir os humoristas brasileiros, aí comecei a ler sobre o humor judaico, aí fui para a Argentina, estudei lá e comecei a ler os humoristas argentinos, enfim, eu fui assim, me envolvendo com o humor. Pô, que interessante isso, o humor sempre te acompanhou. Eu te diria que o humor... Porque tu fizesse a faculdade de medicina, tu estudasse psicanálise e tal, mas o humor estava aparentemente sempre em algum momento ali do teu dia, eu te diria, agora quando o Arthur disse assim, o humor sempre te acompanhou, eu quase que digo, o humor me salvou. Brincando, né? Ou seja, porque... algumas conquistas importantes que eu fiz na vida foi através do humor, entende? Vou contar uma rápida. Eu estava há 4 anos em análise, 4 vezes por semana, com uma analista muito bonita, muito inteligente e dura, argentina, portenha, né? Naquela época, década de 70, ela tinha uma tradição kleiniana, mais assim, mais dura, assim, mais contundente nas coisas e tal, que não era fácil para mim. Então, a sensação que eu tinha é que eu estava sempre por baixo, sempre, entende? Ela era toda poderosa, eu nada e tal. Lá pelo 4º ano de análise, um dia eu decidi contar uma história para ela. Nunca tinha contado uma história que não era minha. Uma história de um congresso... Como assim? Não tinha contado nenhuma história que era eu tua? só tinha contado histórias minhas. Uma história que não era minha, era uma história entendi, que eu tinha escutado Tá. de um acontecimento e contei para ela. E dizendo para ela assim, que tinha um congresso mundial de psiquiatria que tinham em Caracas, naquela época, Venezuela não era o que é hoje, reuniu milhares de psiquiatras do mundo, foi um congresso mundial. E 2 psiquiatras americanos levaram uma tese para lá, que era assim, as pessoas, quanto mais relações sexuais mantêm, mais felizes são. Então, eles fizeram 10 mil entrevistas para demonstrar essa tese. Sabe como é que é? Os americanos sempre fazem estatística de tudo, né? Tá. Aí, desculpe, deixa eu, em primeiro lugar, desabilitar isso aqui. Aí, os caras terminaram de apresentar o trabalho, foram aplaudidos, e aí disseram assim, quem mantém relações sexuais todos os dias que se levante. Aí levantaram os caras todos felizes, assim, vaidosos, né? Quer dizer, se mantinham, não mantinham, não sabe, tá. E aí foram uma vez por semana e tal, gente e tal, depois uma vez por mês e tal, uma vez por ano.
Uma vez por mês, já ninguém levantou. Uma vez por ano, que era a última pergunta, ninguém levantou. De repente, um velhinho, com uma bengala, o cara caindo aos pedaços, se levanta devagarinho. Pô, quebrou todo o trabalho dos caras. E os caras ficaram impactados, chocados. E disseram, pô, pelo amor de Deus, nós estamos trabalhando há anos, fazendo pesquisas. Nunca deu que um cara que tivesse uma por ano pudesse ser tão feliz e calmo como o senhor nos aparenta. Explica para nós. Por que com uma vez por ano dá tanta alegria? E o senhor pode ser calmo. E o velho só dizia assim, é hoje. Bom, eu conto essa história para ela. E eu conto essa história para ela e ela ri. Pô, quando ela ri de uma história que eu contei, eu vibro. Mas por quê? Pô, tia, eu também não avisei para ela que eu estava contando uma piada, estava contando uma história. Sempre digo assim, quem gosta de contar piada, eu digo, não anuncie que é piada, porque aí deixa o cara rir ou não rir, né? Senão o cara é obrigado a rir. Quando ela riu, eu fiquei feliz da vida. E eu ri de emoção, né? Que ela tinha rido. Eu escutei ela rindo. E aí ela... Escutou porque ela estava aqui atrás de mim, ali e tal, né? Escutei ela rindo. E aí eu disse assim, ela disse assim, agora talvez tu tenha, assim, tu escutasse eu rindo, ou pelo riso, tu te sentisse potente, como se tu tivesse me penetrado. Ela disse assim. E eu disse exatamente. Eu penetrei o quê? A alma dela. Pô, chega, né? Você já não tá mais do que bom. Me libera. Né? Pô, tá tranquilo, né? E eu, quando ela disse isso, e eu fiquei feliz, eu disse, pô, cheguei no Everest. Entende? Quer dizer, pô, depois de 4 anos e tal. Então, eu brinco com vocês, o humor, ele me ajudou muito na vida, né? Em momentos muito difíceis, em momentos, assim, meus próprios, né? Porque o humor é o seguinte, né? Agora eu posso fazer um comentário? Vamos lá. Eu fiquei pensando, né, como às vezes os ambientes das casas, dos adultos com as crianças são, na medida que as crianças vão crescendo, vão ficando ambientes tensos. São interesses distintos e tal. E aí um filho, uma filha vem e conta uma história para a mãe ou para o pai e eles não riem para não demonstrar para não ser penetrado. Para não ser penetrado, por exemplo. Obrigado. Tá vendo? Não queria dizer. Não, é que ele está aprendendo. Para né? não ser penetrado, para não se vulnerabilizar. Isso. E que coisa bacana, né? Essa experiência que a gente tem quando uma criança conta uma história para um adulto, né? E tantas vezes é rechaçada essa história porque o adulto tem medo de perder o controle do riso e achar que a criança vai crescer na parada por causa disso. Isso é a essência. Eu estou vendo a tua emoção aqui, né? Isso é a essência do dia a dia das casas, que quantos adultos ou pessoas de mais idade não se entregam para uma contação de história. E é um esforço muito grande para manter a dureza. Né? O controle, né? Controle. E o humor como essa faca que corta esse pano, né? Que abre, né? Que vulnerabiliza, né? Sabe que eu acho que você traz uma questão que para mim é central. Todo adulto, e quando eu digo todo adulto é desses, né? Sei lá de que idade, mas a partir de 20 anos, 22, 23, 24, enfim, até 90, vamos botar uma idade, ou 100, tinha que aprender uma coisa muito simples e muito difícil. O que as crianças podem nos ensinar é uma coisa fantástica. E se a gente prestar atenção no que as crianças falam, nas coisas que elas contam, são incríveis. É um interesse, né? Porque as crianças surpreendem. Sim. Elas têm uma capacidade de facilidade
com as ideias, com as coisas, com as palavras, que elas dizem coisas surpreendentes. E uma liberdade, né? Muita liberdade. Sim, é um universo onde, né, O juízo moral louco não entrou. Só que isso entra em choque, que é isso que vocês estão falando, com a questão da autoridade. Quer dizer, a autoridade é dos adultos. Só que os adultos pensam que a autoridade significa que não podem aproveitar aquilo que as crianças dizem. E o brinquedo, entende? Outro dia aconteceu uma situação bem familiar que eu conto aqui para vocês. Vem meu filho, que tem seu filho, que é o meu neto. E aí meu filho me conta assim, não, porque ele estava jogando futebol, o time dele estava perdendo de 5-0 e ele ficou com uma dor de barriga, e saiu do jogo e a gente achou que não era bem uma dor de barriga. Me contou meio chateado. Aí, Quem achou que não era dor de barriga é o teu filho, meu o filho. pai do menino. Tá. Eu disse assim, bom, não era dor de... Podia não ser uma dor de barriga, mas ele já estava com dor, a partida já estava jogada. Também eu não vi grande problema, tá entendendo? Que ele nunca tinha feito isso e tal. E ele ficou preocupado, o menino, dizendo para os pais, né? E tal, ficou ali. Aí veio meu filho depois, passam 2 dias, me conta, eu estava falando com ele e disse assim para ele, que o vovô disse que talvez tu não tivesse com dor de barriga, mas alguma dor, talvez na alma tu sentisse. E meu neto disse para o pai dele, pode ser. Nesse pode ser, terminou a conversa, não sei se tu me entende. E a resposta do menino foi sensacional. Entende? Porque ele desarmou o negócio. Claro. Pode ser. Pode ser. Engraçado isso que tu falou, essa coisa do adulto, ele não querer ceder ao humor por conta dessa máxima da autoridade. Antes de começar o programa, a gente estava conversando aqui e a gente falou do Pasquim, né? Que era um jornal que fazia comédia, que fazia humor. E desafiava a autoridade, aí numa relação de poder social de fato, né? Mas é um pouco isso, tu não acha, Abrão? Exato. Um desafio? A marca do humor, e isso está definido desde o velho Freud, é o seguinte, o humor é rebelde. Ou seja, digamos assim, ele procura sempre um outro lado das coisas, entende? Ele procura alguma coisa, né? Que é surpreendente. Quer dizer, o humor ele tem esse efeito da surpresa, né? Então ele tem uma irreverência, mas é uma reverência maravilhosa, porque quebra com uma formalidade. Por exemplo, vocês estão trabalhando com questão de cuidar, não é educar, estão trabalhando com questões de família, a questão da psicanálise. E a psicanálise, ela tem essa marca. Ela é predominantemente muito formal. Uhum. Tem uma dimensão dela, que é formal. Tem uma dimensão dela que é uma vida prosaica. E o humor, ele entra na vida poética. A poesia tem que ver com o quê? Com o espanto, com a surpresa, com a arte, com a criação, com a imaginação. E a vida prosaica tem que ver com o quê? Com a ordem, com a organização. Nós temos um horário para começar, nós temos um horário para terminar, tem as contas do banco, tem as dificuldades, tem, né? Enfim, uma série de questõezinhas, entende? Então, por exemplo, as famílias. As famílias têm uma tradição que os pais mandam e só os pais mandam. Não sei se me entende. Então, o seguinte, e a função dos filhos é obedecer. Está entendendo? Mas e se é o filho ou a filha que numa questão qualquer está certo e não o pai ou a mãe? Como é que fica? Pode o pai e a mãe dizer, eu acho que tu está certo. Deixa eu te falar, tu tem razão. Tu quer saber de uma coisa, tu está certo. Sabe que uma vez eu estava muito mal-humorado, incomodado, eu cheguei em casa e o meu filho me contou, pai, vamos jogar bola? Quem tu pensa que tu é? Eu tô chateado, tô raivoso, tô brabo, tô cheio de problema, tu me convidar para jogar bola? Qual é a tua, guri? Tu não tá enxergando, te põe no teu lugar. Eu tava furioso aquele dia.
Aí, por sorte, eu fui no banheiro. Eu tinha que ir no banheiro, tinha lá as necessidades e tal. Daí, durante... O banheiro é um bom lugar para pensar. O banheiro é um bom lugar. O banheiro é a fuga do pai. Mas eu fui sem a intenção de ir, eu fui porque eu precisava. E chegando lá, tal, e eu me esvaziei daquela fúria inicial e pensei, pô, esse guri me deu a solução do problema, que é sair do foco mal-humorado e vou jogar bola com ele. E por sorte minha, vou dizer minha, dele não, minha, de que eu consegui jogar com ele sem chutar forte, sem querer ganhar dele, ou sem brigar com ele, eu fui jogar bola, né? E é isso que nós estamos falando, né? Essa parte poética da vida que ela tem que surgir sempre, porque senão o dia a dia ele fica mal-humorado. Mas isso requer do adulto uma capacidade de saber rir de si também, né? No sentido de entender o que está acontecendo. Porque, não se achar. Exatamente, porque uma vez, o meu pai sempre foi um cara não rígido. Mas meu pai trabalhava o dia inteiro, ele chegava em casa no final do dia, entendeu? Ele tava cansado, que nem tu tava lá. Então, a gente sentia que havia ali uma espécie de respeito pela distância e tal. E aí eu me lembro que uma vez nós estávamos eu, meu irmão e ele, e tinha um pedaço de cabo de aço que ele puxou pra atravessar uma cerca, que quando ele soltou aquele negócio, ricocheteou e deu na testa dele. Com força. Cara, eu e meu irmão, a gente começou a rir da cara dele, cara. Mas na hora, assim. Nós começamos a dar gargalhada, porque foi muito engraçado. Ele soltou aquele troço que pá, deu na testa dele, nós... Quá, 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 quá. E ele se virou, e ele viu a gente rindo, e ele começou a rir também. Tu vê. E aí aquilo ali, naquele momento ali, acabou, tu entendeu? O adulto, ele precisa saber rir de si. E talvez seja isso que as pessoas não saibam fazer mais, né? Sabe que é interessante essa história que tu conta? Porque que eu tinha dito, né? Que nós, adultos, temos que aprender das crianças. E uma coisa que nós temos que reaprender é a brincar. Quer dizer, o Júlio aprendeu a brincar. Isso. Tá entendendo? Tu visse o teu pai brincando com uma coisa que ele poderia, por exemplo, quando tu começasse a contar a história, eu digo, pau, teu pai foi para cima de vocês. Não, ele não foi para cima de vocês. Ele achou graça. Ele achou graça e ele conseguiu rir na dor. Porque devia estar doendo, né? Imagino que sim. Não, sim, tá entendendo? Ou seja, aí o cara conseguiu sair da dor para rir com vocês. Então ele aproveitou vocês, o riso de vocês, né? Então, eu acho que esse negócio de aprender com as crianças é muito legal. É um aprendizado e aprender não só das crianças, mas aprender da nossa vida de criança. Pois é, e por que tu acha que é tão difícil manter isso? Educação. Só para brincar, né? Só para te dar uma palavra aí que vocês trabalham. Gostei né? da tua cara. Educação. Educação. Ou seja, digamos assim, por exemplo, eu acho assim que tu tivesse sorte nessa história com teu pai, né? Porque, pô, ele foi muito legal, né? Porque ele poderia ter ficado com raiva e perseguido e brabo. E não ficou. Ser enchido de autoridade, né? Exatamente. Não, eu lembrei porque tu contou. Claro. Tu também. Tu foi pro banheiro e aí tu teve um insight. Tive sorte, tu claro. percebeu e tal, tá entendendo? Quer dizer, essa capacidade que a mim me parece uma coisa assim. Eu sou avô, né? Então, tem 3 netos, o menor tem 9, maior 22, tem outra de 18. Então, eu penso assim, né? Eu acho que posso ser um bom psicanalista, posso ser um bom pai, um bom esposo, mas onde eu me sinto ótimo hoje é em ser avô. Porque eu fui aprendendo coisas. A gente tem que estar sempre aprendendo, né? Quer dizer, o que vocês estão fazendo aqui? Vocês estão aprendendo e estão ensinando. Quer dizer, há uma interação, né? Que vocês procuram desenvolver nesse programa, entende? De que a vida é aprender. Assim, mas ensinar, eu te diria que é mais aprender que ensinar. Ou seja, quanto mais a gente pensar que está aprendendo, é melhor. A gente ensina também. Pode ensinar isso, por exemplo. Viver é aprender. O que é viver?
é aprender. Aí tu vai dizer, mas tudo é qualquer coisa que tu aprende, é um aprendizado. Então, viver é aprender é uma definição. Se tu dissesse, pô, mas sempre a gente vai ter que estar aprendendo? Sempre. Desde que nasce. Nem é tem que, é assim. É assim. Não é uma tarefa, né? Não, mas isso é a maravilha da vida. Se tu vai me perguntar, Abrão, isso é o melhor da vida? Pô, o que tem melhor que aprender? Pensa, né? Viajar, aprender. É aprender. Amar, é aprender. Me lembro, o Gabriel Garcia Marques uma vez escreveu uma frase assim, que me chocou. Amar também se aprende. Eu disse, pô, amar se aprende, amar se aprende. Eu digo, pô, mas quanto que a gente aprende a amar e a gente pode continuar aprendendo a amar? E claro, com o tempo eu terminei escrevendo sobre isso, porque é uma frase que me fez pensar. Que assim como a gente pode ficar brabo, a gente odeia, pode aprender a amar. E sempre a gente pode aprender a amar mais e melhor. Tá entendendo? Ou seja, não tem uma coisa assim, não, eu já sei amar, não preciso aprender mais. Não, eu já sei disso, eu não preciso. Não, tá sempre aprendendo. Essa posição do aprendiz... Isso é cuidar, né? Isso é cuidar. Isso é cuidar. É pegar essa suposição, pegar essa afirmação e se pôr na posição de um aprendiz, na relação dentro de casa, com as crianças, com a esposa, com o marido. É uma posição de cuidado, né? Abrão, nós entramos no meio da tua conversa, né, e tal, mas assim, tu estava começando a falar sobre o antagonismo entre autoridade e o humor, né? O humor como um aspecto rebelde, poético, e a autoridade como cotidiano e tal. É muito engraçado como na nossa cabeça, né? Acho que o Arthur concorda também. A brincadeira ou isso que aconteceu contigo na sessão, né, da interpretação que ela te deu, né, de que tu se sentiu feliz por ter feito ela rir e te deu uma certa ilusão de poder, né? Como a autoridade desconfia da alegria, né? Porque é o seguinte... Eu estou pensando agora pais e adultos e crianças, né? A alegria da criança. Tu pode pensar também, líderes políticos, por exemplo, autoritários, não suportam humor. Né? Qualquer líder político, qualquer autoritarismo teme o humor, porque o humor tem essa reverência. Né? O humor tem essa rebeldia. Entende? O humor, ele, por exemplo... O machismo não gosta da mulher alegre. O machismo... O machismo, na verdade, ele sofre com o humor. Até um grande humorista como Milor Fernandes, que foi o grande humorista, talvez dos maiores humoristas do Brasil, ele tinha uma dimensão machista. E aí tu vai me dizer assim, mas isso é uma coisa negativa? Não é que seja uma coisa negativa, porque todos nós temos uma dimensão machista. Mas ele às vezes, sofria com essa dimensão machista. Tanto que ele brigou com o Chico Buarque de Holanda, de forma assim, um pouco vergonhosa, por causa do poder. Porque aí tem a seguinte, o humor brinca com o poder. O humor não pode se submeter ao poder, senão não é humor. Tá entendendo? Por exemplo, os caras, por exemplo, de esquerda, que não podem fazer humor com a esquerda, então alguma coisa fracassa aí, né? O humor, sabe o que eu mais gosto dentro da cultura judaica, porque com o meu nome, né, ninguém precisa perguntar o que eu sou, né? O que eu sempre mais gostei, né, na cultura judaica foi o humor. O humor judaico. É muito afiado, né? Tem muita história. E isso é uma coisa muito poderosa dentro da cultura. Ou seja, veja só, o Freud escreveu um livro sobre a piada e sua relação com o inconsciente. Um livro inteiro sobre as piadas. Se tu perguntar para todos os psicanalistas qual foi o livro que menos estudaram e menos leram, é o livro das piadas. Porque é um livro que não é fácil de ler. É um livro cheio de piadas, mas ele trata de entender a piada, de pensar a piada, né? Então, claro, tem uma parte que fica um pouco obsessiva do Freud, um pouco tediosa, mas, por outro lado, ele está colocando a piada, mas não ele, porque o romantismo alemão já colocou o Witz, a piada, e a cultura judaica botava a piada, ou a historinha e tal.
num lugar importantíssimo. Tá entendendo? Uma coisa interessante isso. Quer dizer, como é que o mundo psicanalítico não tem mais piada do que tem? Tá entendendo? Por que as piadas só tem que se contar fora da formalidade das reuniões e tal? E porque o humor, ele retoma Freud em 1927, no 10º Congresso Internacional de Psicanálise, ele fala só sobre o humor. E ele diz que o humor é um dom precioso e raro. Precioso. Ele não é um cara que... O Freud não ficava exaltando qualidades, mas do humor ele diz, é um dom precioso, mas precioso em termos de preciosidade, que é uma raridade. A maior parte das pessoas, isso tem estudos, que pode se aceitar ou não, tem um baixo sentido de humor. É mesmo? A maior parte das pessoas tem um baixo sentido de humor, e ter sentido de humor não é uma coisa fácil. Ah, isso me pegou, tá? Eu não achei que fosse, não. Fiquei surpreso. Mas eu acho que tu vive num meio pode de ser, gente pode talvez ser. mais bem-humorada. Mas que tristeza isso. Não, mas tu sabe que isso que ele está falando A maioria das pessoas não vive com um nível de senso de humor bom. Não, e tu vê que as redes sociais todas... Não, o reflete. que é que vende? O que é que vende são as piadas, as gozações e tarará. Mas isso não quer dizer que nós estamos no humor. Pode ser que nós estamos num mero deboche ao outro com um senso de autoridade. Me surpreendeu pelo lance de que eu fiquei triste com isso, entendeu? É por isso que a gente convidou o Andrão, porque o humor é coisa séria. É porque coisa e rara. Arthur, é assim, ou seja, eu preferia que não fosse assim, né? Eu preferia que não fosse assim. Mas eu estou dizendo assim de estudos que são feitos, entende? Tem muita forma de avaliar a capacidade de humor. E as pessoas pensam, em geral, que elas têm sentido de humor. Elas se sentem assim muito feridas no seu amor próprio se elas pensarem que não têm sentido de humor. Então, os caras assim dizem assim, que podem confessar que traíram, podem confessar, até que roubaram, podem confessar muita coisa, mas pergunta-se, e o sentido de humor? Não, o sentido de humor é bom. Eu tenho sentido de humor. Está entendendo? Né? Se tu vai perguntar, por exemplo, para um líder autoritário, mas o senhor tem sentido de humor? Claro que eu tenho sentido de humor. Mas é por ironia. A ironia grosseira, ela ataca os outros, ela ri dos outros. Ela debocha dos outros, mas isso não é humor. Humor, tu tem que te envolver, né, na história também, né? Ou seja, todas as histórias que vocês contaram, teu pai teve sentido de humor porque ele se envolveu na brincadeira de vocês, que riram, que acharam engraçado. Tu também e tal. Então, ou seja, o humor, ele nos envolve porque a condição humana é engraçada. Ela tem um nível. Cuidar é envolvimento. Completo. Educar é distanciamento. Educar é um mero ensinamento sem envolvimento, vamos dizer assim. Tem uma coisa de certa distância. É vertical, né? É. Por isso que nós temos alguns professores que a gente nunca esquece. E são os que tornavam a aula engraçada muitas vezes. Uma descontração. É verdade. Eu me lembro de um professor de matemática, que todo mundo se levantava quando o professor entrava. Estou dizendo na década de 50, 60. Hoje eu acho que já não se levanta mais, que é bom, né? Porra, sinal de respeito, tal, aquela barulheira e tal. E ele disse assim, não se levantem. Ele dizia, e aí era uma coisa nova, né? Porque todo mundo se levantava. Olha o barulho que todo mundo faz, levanta a cadeira e tal, não sei o que mais. Fiquem sentadinhos, eu estou... E ele criava um clima bom, entende? Um clima descontraído, né? E, bom, eu estou contando essa história porque, assim, de adolescente, de criança, eu gostava muito de matemática. Terminei não indo para a área da matemática, mas eu era fascinado com os números, entende? Na matemática e tal, por causa desse professor. Eu tive um que foi professor. Eu gostava de sentar na janela lateral e tinha vidro e tinha o pátio. Aí eu fazia aviãozinho, botava um bilhetinho, gosto de ti. Caísse quem caísse das gurias lá. E a professora viu. Aí ela parou a aula e disse assim, o que tu tá fazendo? Não, nada. Não, eu vi que tu jogou um aviãozinho ali. O que tu escreveu? Ah, gosto de ti. Aí ela disse assim, cara, vamos parar essa aula aqui, eu vou ensinar um negócio para vocês. Como que a gente conversa com uma menina que a gente não conhece? Ah, sensacional. E ela fez o bilhetinho, como é o teu nome? Gostei de ti. E ela jogou. Que legal.
Que Pronto, brincadeira, né? Muito Ela, bom. em vez dela ir lá brigar porque tu não está prestando atenção, porque não sei o quê, ela me ensinou alguma coisa, vamos dizer, para todo mundo, destensionou o ambiente e a aula seguiu. E tu nunca te esqueceu. Nunca me esqueci. Tu quer ver uma coisa? E como eu comecei a gostar dela é estudar a matéria dela. Vou contar duas histórias rápidas. Uma menina bonita, de olho verde, os meninos chamavam ela Olho de Gato, e ficavam na troça, né? E aí ela jogava pedra. Aí um dia ela me contou, disse assim, pô, mas os meninos estavam encantados contigo. Eles estavam dizendo que tu era olho de gato porque tu tem olho verde e porque tu é atraente. Então, guria de 9 anos, 10 anos, não sei se tu me entende. E ela se sentia atacada. Bom, diante do ataque de olho de gato, ela jogava pedra. Então, diante de uma... Poderia brincar, poderia entender que está sendo elogiada. Não, pegava pela coisa persecutória. Então, eu vou contar uma história para vocês, que é uma das histórias, assim, que eu acho que cabe nesse programa. Porque pode alguém melhorar o sentido de humor? Eu estou pegando o Arthur aí, quando você diz, como? A maioria não tem sentido de humor? A maioria não tem sentido de humor. É realmente um dom precioso, o humor. Se os pais aprenderem que o humor é um dom precioso, né, vão começar a prestar também atenção de que a gente, quando fica brabo, é um sofrimento, porque a gente está brabo, e faz o outro sofrer. Tá, muitas vezes a gente fica bravo e tem suas razões, mas muitas vezes a gente poderia não ficar tão bravo assim. E quando a gente consegue não ficar tão bravo assim, a gente se sente melhor, né? Por quê? Porque foi atacado e conseguiu não responder na porrada. Entende? Eu tinha um vizinho que era a relação do meu avô com o avô dele, depois do meu pai com o pai dele. E aí o meu pai um dia disse, aquele vizinho nosso, se tu puder dar uma ajudada para ele e tal, eu ficaria contente, porque tem toda uma história do pai dele com o avô, tá entendendo? Toda uma história de imigrantes e tal. Isso foi dentro do bairro Bonfim, foi o bairro que eu nasci e vivi toda a vida, até os 24 anos lá. Então, eu terminei escrevendo sobre essa história, para dizer assim, para responder a seguinte pergunta, é possível melhorar o sentido de humor? Essa é a pergunta. Podemos fazer, né? Alguém está nos escutando, ouvindo, e diz assim, mas é possível melhorar o sentido? E aí, hoje eu posso responder, é possível melhorar o sentido de humor. Então, vou contar uma história, a partir daí a gente pode conversar. Então, esse senhor, que o meu pai tinha pedido para eu ajudá-lo, ele era brabo. O que era brabo? Ele estava sempre encontrando defeito na gente. Sabe que tem pessoas maravilhosas que usam toda a sua inteligência para encontrar os nossos defeitos. Como nós somos seres humanos, nós temos defeitos, encontram e pá! Então, eu ia conversar com esse cara, sei lá, cada 15 dias, uma vez por mês e tal, e aí começava a conversar comigo. E daqui a pouco ele fazia uma provocação e dizia assim, essa tua opinião política é coisa da CIA, não? Então era tudo ou da CIA, tu é muito reacionário. Enfim, estava sempre criticando. Se eu escrevia alguma coisa, ele lia e disse, mas aquela frase que tu escreveu, ou se ele lia alguma coisa lá do Talmud, ele dizia assim, mas tá, isso aí que eu comprei, tu vê? Ele procurava o defeito e exaltava o defeito. E eu ficava incomodado, e às vezes eu ficava irritado com ele e devolvia na porrada. Ele dizia assim para mim, mas isso é forma de tu falar da tua mãe, por exemplo. E eu dizia assim, mas o senhor fala com a sua melhor que eu falo com a minha? Como é que o senhor fala com a sua? Eu já sabia que eu não... Enfim. Sim, então tornou uma relação... assim, que uma relação de tensão, porque ele provocava. Aí eu pensei o seguinte, eu não estou mais afim de me confrontar com ele. Cada vez que eu ficar brabo por uma coisa que ele me disse, eu perdi. Eu estabeleci um jogo com ele, sem ele saber. Se eu ficar brabo, eu perdi. Se eu não ficar, eu ganhei. E aí tu assim, mas tu era sincero? Claro, né? Se eu vou começar a se roubar, qual é a graça que eu teria? Então, cada vez que eu ficava brabo, eu disse, fiquei bravo.
Claro que aí eu já estava me cuidando para não extravasar minha brabeza. Mas ele sabia provocar. O cara era craque. Olha aqui, ó. Era um oponente à altura no jogo. Melhor que eu te diria. Eu perdia. Você disse, pô, mas se tu sabia que ele ia te provocar, como é que tu caía? Porque o cara era bom. Simples, né? E uma briguinha tem seu valor, né? Não, eu tava lá na boa, tá entendendo? E daqui a pouco, pá, pegar surpresa. Eu, porra, de onde é que veio o soco? Bom, para encurtar a história, vocês verem que uma coisa é difícil, eu passei 2 anos perdendo. 2 anos perdendo. Só perdia. 2 anos perdendo. Chegou um dia, ele disse assim para mim, conta alguma coisa aí, Abraão. Eu disse, pá, tenho que contar e tal. E aí foi. Tá, então vou lhe contar. Uma coisa que eu acho que você vai gostar. Pô, consegui vender um apartamento lá, que era da herança do meu pai, não sei o que e tal. Aí fui contando para ele, 2, 3 minutos. De repente, ele para. Não quero mais saber. Opa. Aí eu fiquei quieto. Ele disse, por que tu não me contou antes? Vem me contar agora? Aí eu disse, o senhor tem razão. 2 vezes. Primeiro que eu tinha que ter lhe contado antes. E segundo, se eu não contei antes, eu não tinha que ter contado agora. Aí ele parou. E eu parei. Aí eu me senti seguro. E disse, quero lhe dizer mais uma coisa. Eu acho que o senhor sempre tem razão. Aí ele me olhou e disse, por quê? O senhor é 20 anos mais velho que eu. Tem 20 anos mais de experiência. E aí ele ficou quieto. E eu fiquei quieto. E a partir dali, algo mudou na nossa relação. Ele praticamente parou de me provocar, parou de me atacar. Ele sentiu que alguma coisa diferente tinha acontecido. Eu me sentia muito emocionado. E eu tive a felicidade de dizer para ele, depois, com o tempo, o seguinte, o senhor não calcula como o senhor me ajudou. Eu fui muito ajudado pelo senhor. E eu estava dizendo a verdade. E escrevi um capítulo inteiro do livro Humor é Coisa Séria sobre essa história. Uhum. E na despedida dele, eu sabia que ele estava muito, muito, muito mal. Eu fui. E ele me apertou a mão. Eu já não podia falar. E ele me apertou a mão forte, bem forte. E o sentimento que eu tive naquele momento, que era uma passagem de bastão. Uhum. Uma despedida. E então ficou uma história que quando eu pensei o que eu vou escrever sobre se é possível melhorar o sentido de humor, foi essa história. Entre nós não ficou mais aquela rivalidade, aquela competição, aquele negócio de ele estar sempre me atacando e tal. Ele passou a ter uma relação carinhosa comigo. E eu também tive a capacidade de entender que ele era assim, não porque ele queria ser, mas porque a vida tinha feito ele assim. Claro que sim. Então, essa é a história que eu pensei que para falar de humor familiar poderia ser. Eu acho que não tem como. Eu acho que é uma ótima para encerrar a nossa conversa. Antes de encerrar, Abraão. Mas não, deixa só um minutinho. Cara, que bonita essa história, cara. Que bonita essa história. Gostei muito dessa história. Faz todo sentido. Né? Então, de fato, é possível melhorar o nosso sentido de humor. É possível. Nas nossas relações, né? Nas nossas relações em casa, com os nossos filhos, com os nossos cônjuges. Que coisa boa. Tem uma luz de esperança, então, nessa maioria de pessoas com um senso de humor defeituoso. Eu vou te contar, só para te dizer assim, eu acho que luzes de esperança é uma boa expressão. Eu acho que nós sempre, eu penso como uma missão, né?
que a gente sempre tem que acender luzes de esperança, não apagar as luzes da esperança, porque... Evidente, apagar as luzes. Apagar as luzes. Não, é porque, né, então nós temos luzes de esperança. Eu acho que isso é fundamental, né? Esse programa tem que ser uma luz de esperança, né? Que bom, que bom. Vai presentear ele, né? Vou dar de presente Cuidar Não É Educar, o Abrão. Ele ainda não tinha o livro, mas eu fiz questão de trazer ele aqui, porque, óbvio, já deu para ver por que ele está aqui, né? Ele acho que se identifica com a proposta do título do programa, literalmente. Acho que ele vai gostar muito do capítulo do brincar. E tem um que é sobre competição, diferença de rivalidade, né? Escapar da rivalidade é fundamental, né? Eu queria dizer para vocês o seguinte, eu não olhei o relógio, então eu não sei quanto tempo nós estamos aqui, mas antes de tu me dizer, eu queria dizer assim, pode ser que nós estamos aqui 5 minutos, 10, 15, 20, meia hora, eu não sei. Quanto tempo nós estamos aqui? 45, quase 50. Passou rápido. Porra! Passou rápido. Passou voando! Muito obrigado, Abrão. E a gente espera que para os ouvintes... Com certeza, sem dúvida alguma. É sempre bom trocar uma ideia, especialmente quando é com pessoas assim que entram no papo, né? Porque a ideia não é fazer uma entrevista aqui, a ideia é que a gente possa conversar. Então, obrigado, Abrão, por ter vindo aí. Trocar experiências e de novo agradecer ao SEAT, que é o Colégio Evangélico Alberto Torres de Lajeado, que eles têm é um colégio muito bonito. Eles têm eu já falei isso outras vezes, Abrão, para tu conhecer, a palavra Bildung, formação. Eles conseguem fazer uma integração entre o conhecimento, a arte e a atividade física. É muito impressionante. É um colégio que tem alunos que fazem parte de seleções brasileiras, que fazem parte de Olimpíadas Internacionais de Poesia, de Música e de Matemática. Eles têm uma habilidade muito grande que eu gosto deles lá. Me escreve aqui onde é que eu acesso no YouTube. Depois a gente vai te passar o link todo certinho, Tá. mandar tudo bonitinho. Tá. A gente volta a qualquer momento, com convidados ou não, com Cuidar Não É Educar. Dessa vez foi com o Abraão. Muito obrigado, Abraão. Júlio, a gente se vê. Até a próxima. Até a próxima. Um abraço. Obrigado, Abraão. Muito obrigado. Tchau.